Os discos de vinil têm uma demanda cada vez maior entre os colecionadores e DJs. Para abastecer esse mercado, algumas gravadoras estão editando mais música em vinil. É um processo de fabricação que se interpreta de forma bem orquestrada. Para iniciar o processo, o primeiro passo é fazer o disco mestre ou master. Esse disco é feito de alumínio e será o núcleo da matriz. A princípio, a textura tem uma superfície granulosa, mas esta será polida e lixada para deixá-la lisa. Se colocam os discos de alumínio sob uma esteira transportadora que em seguida leva-nos a um dispositivo que lhes aplicará uma capa de laca. O disco entra em uma cortina de pintura. Uma laca de nitrocelulose cai de uma abertura fina e larga, formando uma bela superfície. O disco passa pela cortina e recebe a cobertura de laca. A laca inicia o processo de secagem imediatamente. Os solventes se evaporam e a capa se endurece, restando um acabamento similar ao do esmalte de unhas. Nesta fase da produção, os operários examinam todos os discos laqueados em busca de danos ou alterações. Não se tolera a mais mínima imperfeição, por isso o índice de matrizes reprovadas é alto, mais de 50%. Os discos reprovados podem ser reciclados. As matrizes boas são protegidas por uma tarja plástica a fim de evitar que as mesmas rocem ao se empilhar e acabem se arranhando. A seguir, coloca-se o disco sob uma perfuradora hidráulica que faz um buraco no centro. Depois, a matriz é colocada sob um mandril. Um braço robótico desliza um pequeno anel de plástico sobre o mandril, depositando-o ao redor do eixo central do disco. Como a tarja plástica, o anel também tem por função separar os discos. Os masters já estão preparados para viajarem ao estúdio. O disco laqueado está a ponto de ser gravado. O engenheiro coloca na máquina de gravação chamada torno. Retira a proteção da borda e coloca um tubo vazio no centro que succiona a parte inferior do disco, mantendo-o estável. O engenheiro move uma cortadora e um microscópio sobre o disco. Baixa a cortadora sobre a borda exterior do disco e faz um corte de prova. Coloca o microscópio exatamente sob a ranhura de prova e a observa. Realiza alguns ajustes no corte e já está pronto para gravar. O torno corta o sulco de entrada e começa a gravar. A cortadora com ponta de safira grava o som no disco. Do princípio ao fim, o registro sonoro será um sulco contínuo. Um computador controla a gravação e ajusta os espaços entre os sulcos sempre que necessário. Um pequeno aspirador limpa os resíduos gerados na medida em que o equipamento executa a gravação no disco. Muitas pessoas acreditam que o vinil produz uma sonoridade mais quente e com mais profundidade que as gravações digitais. Para se chegar a um bom resultado, é necessário que a cortadora trace sulcos grandes e que ocupem bastante espaço. E ainda que os sulcos possam se encontrar, jamais poderão se cruzar. Ao final da gravação, a cortadora se levanta e o disco mestre já está pronto para a inspeção. Sem apertar, o engenheiro o coloca em uma plataforma estabilizadora e grava um número de série único sob a laca. Feito isso, a master estará preparada para o próximo passo.
O disco mestre já está gravado, mas a superfície laqueada é demasiado delicada para usá-lo. Servirá unicamente para servir de molde. Literalmente terá que ser pressionada para obter-se versões mais duras dos sulcos gravados. Isso permitirá aos fabricantes obter muitas cópias a partir de uma única matriz. No passo seguinte, se lava o disco laqueado com água e sabão. Em seguida, borrifa-se uma mistura de cloreto de estanho e prata líquida. O cloreto é um sensibilizador que ajuda a prata a aderir-se à laca. Elimina-se com água as pequenas partículas de prata que não se fixam. Em segundos, um lado da laca estará convertido em um imponente disco de prata com os sulcos intactos. Se une a superfície de prata a um lado liso sólido para endurecer o disco. Fixa-se a matriz de prata rosqueando-a em um mandril. O disco gira na água uma vez mais. A água que está no tanque é verde, porque nela foram dissolvidas partículas de níquel. Baixa-se a tampa e submerge-se o disco que continua girando mergulhado na solução. Uma carga elétrica agrega o níquel à prata. E o níquel se deposita nos sulcos. Agora, retira-se do tanque e se separa a capa metálica do disco de laca original. Esse disco de metal é um estampador, que será utilizado para fazer-se discos de vinil. Se localiza o centro exato da matriz estampadora. Um operário dispõe sob o microscópio. Conforme o disco matriz gira, alinha-se os sulcos a uma guia no visor. Quando encontra o centro, faz um orifício. O disco estampador matriz é colocado em outra máquina para que se possa retocá-lo. O disco gira e uma roda cortadora retira as rebarbas, deixando o disco com um diâmetro de 32 centímetros. Depois são preparadas as etiquetas. Um perfurador seleciona o centro das etiquetas e nesse local faz um orifício. A seguir, colocam-se as etiquetas sob uma mini prensa que levanta as etiquetas contra uma cortadora que lhes confere a forma arredondada. Despija-se as bolitas negras de cloreto de polivinil negro sob um recipiente onde uma extrusora o converte em porções de goma de vinil quente, que chamaremos de biscoito. 2 elevadores de cima e de baixo pressionam cada biscoito a sua respectiva etiqueta. Esse biscoito fixa-se a um dispositivo de sucção que em seguida o movimenta até um carril que move o biscoito até adiante. Depois deixa cair o biscoito e as etiquetas na prensa. 2 estampadores montados na prensa aplicam 100 toneladas de pressão. Funde-se o biscoito e se converte em um disco. Um ciclo rápido de resfriamento endurece e une as etiquetas ao vinil. Um carril o leva até a mesa de retoque. A mesa gira o disco contra uma lâmina que elimina as bordas desiguais. Depois a mesa leva o disco retocado à pilha dos terminados. E o processo se inicia novamente. É uma produção musical perfeitamente coreografada. Quando um disco sai da prensa, outro ocupa seu lugar. A prensagem e retoque de um disco de vinil se realiza em apenas 28 segundos. Mas proporcionará horas de música aos entusiastas que se negam a render-se à revolução digital. E que seguem acreditando que o vinil é o melhor.